Olá, ouvintes da Abrange Comunicação. Hoje estamos aqui em mais um episódio do canal Comunica Abrange. E para falar de um assunto muito sério, que é o Setembro Amarelo, estamos aqui com o convidado, o psiquiatra e psicanalista Yuri Oliveira. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer, Márcia, pelo convite, agradecer a Abrange Comunicação por essa oportunidade de estar aqui falando de um assunto, como tu disse, muito importante. Tá? Yuri, que bom que você aceitou o nosso convite. A gente tem dados que mostram, né, que a maioria dos suicidas, que é o que esse mês aborda, são jovens, né? O que você diria sobre isso? O que está acontecendo? O que está mudando para que isso aconteça? Eu acho que assim, em primeiro lugar, né, tem já alguns estudos que falam, né, que realmente a prevalência, né, que é a quantidade de suicídios que acontecem por ano, né, tem aumentado em várias regiões do planeta, né, e sem dúvida nenhuma os jovens, né, os adolescentes, eles estão entre essa população que realmente tá mais vulnerável, né, a esse tipo de problema, assim, né. Ainda é muito difícil da gente dizer com muita certeza ou com certeza o que é que faz com que essas prevalências aumentem, né? Mas isso é um fato, né? Isso tem acontecido realmente, assim, né? Certo. E quais são os sinais assim que as famílias, os pais, toda a sociedade, enfim, deve estar atento? É muito, também diverge, ou é um pouco diferente, assim, né, em determinados, de acordo com a faixa etária, né. A gente pode pensar que entre os jovens, por exemplo, o isolamento é algo muito frequente de acontecer, né. Isso acontece inclusive com crianças, né, isso é importante a gente falar, que o suicídio acomete todas as faixas etárias, né? Nas crianças, uma das coisas bem importantes que acontece é o isolamento, a criança para de brincar, começa a ir mal na escola, né? Os adolescentes, o isolamento também é muito frequente, né? A questão da escola também muitas vezes fica muito evidente, assim, baixo desempenho escolar. Nos adultos, a tristeza, a falta de vontade de fazer as coisas, né? Via de regra, o que a gente pode pensar é que é mais a pessoa vai se desligando de uma certa forma da vida, né? Isso quando a gente pensa mais na questão da depressão, né? Claro que outros transtornos também levam ao suicídio, né? Não é somente a depressão, mas na questão da depressão, do transtorno depressivo, o isolamento, né, a falta de vontade de fazer as atividades que antes eram atividades corriqueiras, que a pessoa fica mais difícil de levantar da cama, de tomar banho, né? Coisas que a gente vai percebendo um certo desligamento das atividades diárias da pessoa, um desligamento dos relacionamentos, né? A pessoa vai ficando cada vez mais isolada. Isso são sinais que devem chamar a atenção, sim, seja para os parentes, né, ou para os pais, enfim. E normalmente a depressão, ela é algo hereditário ou genético, ou a gente deve estar atento quando outras pessoas na família também possuem esses sintomas? Sim, uma boa parcela ela é genética, ela tem uma característica de passar de geração para geração. Agora isso não é determinante, isso é importante a gente falar, né? Não é porque tem alguém na família que sofre de depressão que a pessoa vai desenvolver a depressão. A gente sempre leva em conta também o ambiente, né? Ou seja, a pessoa leva uma vida uma qualidade de vida melhor, né? A chance do desenvolvimento de qualquer tipo de transtorno psiquiátrico diminui, mesmo que tenha um componente genético importante na família. Mas o componente genético, ele importa, ele tem um peso nessa equação toda, mas não somente ele, né? Então, os hábitos de vida, né? Os relacionamentos, né? A qualidade dos relacionamentos, a vida profissional, tudo isso são fatores que pesam quando a gente vai pensar no adoecimento psíquico, né? Porque até pouco tempo atrás, né, se falava nisso como sendo uma frescura, né? E hoje as pessoas estão tendo mais acesso à informação, né? Até nas relações de amizade.
O que que tu acha que hoje acontece assim? Sabe, Márcia, que é muito comum os pacientes me relatarem quando eu pergunto essa questão da história familiar, né, se tem alguém que com algum tipo de problema na família, é muito comum eles me relatarem, tem a minha mãe, mas nunca buscou tratamento. O meu pai bebia, era alcoolista, que a gente sabe que tem muita relação com outros transtornos psiquiátricos, com a depressão principalmente, né? O abuso de substância, isso tem muita relação, né? Ou assim, eu tinha um tio que era estranho, tinha um parente que não era... Davam outros nomes, Davam né? outros nomes, então assim, sem dúvida nenhuma também, acho que atualmente a preocupação e o cuidado e o olhar para a saúde mental, isso tem mudado bastante, né? É muito mais fácil hoje as pessoas buscarem tratamento. E tu acha que isso tem relação com a ansiedade? Ou não necessariamente? Tu diz a ansiedade... É essa busca por fazer as coisas rápido, tá na frente dos outros, tá sempre... Eu acho que isso tem a ver com aquela primeira pergunta que tu falou do aumento da prevalência, principalmente, sobretudo entre os jovens, né? Então, assim, a vida hoje, ele exige muito, né? Ela é muito mais exigente, principalmente em relação a como que tu, vamos dizer assim, como que tu vai no teu trabalho, nos estudos, né? Então, não é raro, por exemplo, a gente ver adolescentes que têm a semana inteira cheia de atividades e os pais cobrando, então tem que ter uma performance muito boa. A questão das redes sociais, onde as vidas, todo mundo de alguma forma parece ser muito feliz, né, muito satisfeito com essa vida. Então, isso são todos pontos que ainda hoje é muito difícil da gente mensurar o quanto isso favorece para o adoecimento psíquico, né? Mas essa vida acelerada, como tu diz, sem dúvida nenhuma leva a uma ansiedade maior, uma sensação de insatisfação com a sua própria vida, uma sensação de de ser sempre insuficiente frente às demandas da vida e que, sem dúvida nenhuma, podem levar a um adoecimento psíquico, né? Seja de transtornos de ansiedade, seja de transtorno depressivo, né? E a gente sabe que hoje as coisas estão evoluindo muito, principalmente na área de vocês, na medicina, enfim, como um todo. Quais seriam os tratamentos, assim, para a área da depressão, para evitar o suicídio, para chegar nesse ponto, né? Sim, eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso, porque o tratamento vai de acordo com o diagnóstico, né? Então, nem sempre o que leva ao suicídio é a depressão. Inclusive, não tenho certeza desse dado, mas transtorno de pânico, por exemplo, é um dos transtornos que mais leva ao suicídio. Porque a pessoa está numa angústia tão grande, num desespero tão grande no momento da crise e que pensa em fazer isso como uma forma de alívio, né? Então, e muitas vezes ela não tem a depressão, mas o transtorno do pânico leva a isso, né? Esquizofrenia, transtornos psicóticos no geral é muito comum, porque a pessoa vai vendo a deterioração da sua vida e vai percebendo, se dando conta daquilo, né, e fica numa tristeza, né, um desvalimento, uma falta de esperança muito grande em relação a isso, né. Transtorno borderline, transtorno de humor bipolar, por exemplo. Então, todos esses são transtornos psiquiátricos que podem levar ao suicídio, né. Hoje nós temos alguns tipos de tratamentos mais específicos para a questão do suicídio, dentre eles que a gente fala que é uma psiquiatria mais moderna, que é a psiquiatria intervencionista, que a gente diz, com tratamentos um pouco mais invasivos, né? Então, a questão da cetamina, da escetamina é um deles, né? É uma medicação endovenosa que se faz dentro do ambiente hospitalar e que tem mostrado bons resultados, assim, né? Que em pouco tempo a pessoa consegue sair pelo menos da ideação suicida, né? É importante falar isso porque muitas vezes, dependendo do caso, a gente precisa inclusive que o paciente fique internado no hospital, né? Porque se não há uma rede de apoio, se não há alguém que de alguma forma consiga estar presente, né? Essa pessoa corre risco de ficar sozinha em casa. E muitas vezes não tem nem condições de ficar com as medicações, porque as medicações muitas vezes são utilizadas para o ato, para a tentativa, né?
Outra coisa é que os antidepressivos no geral e as medicações psiquiátricas no geral, elas demoram um tempo para fazer efeito, né? Então, muitas vezes semanas. Nem sempre a primeira medicação que a gente utiliza é a medicação que vai dar efeito, então a gente tem que trocar muitas vezes, que tem efeitos colaterais. Então dentro da psiquiatria é um quadro de maior urgência que a gente tem, de maior urgência que a gente tem, e que precisa sim de um tratamento mais amplo, com cuidado maior, precisa que a família participe muitas vezes, né? E, em última análise, uma internação psiquiátrica, né? Nossa, muito importante isso, né, para as pessoas no geral saberem, né, conhecerem. E a gente sempre pensa na família, né, para estar atento. Mas as empresas também podem trabalhar isso, né, com os funcionários. Sem dúvida. Durante muito tempo se pensou que falar a respeito desse assunto poderia, de alguma forma, suscitar que as pessoas fossem, né, nessa direção. Mas hoje a gente vê que é bem pelo contrário, né? O quanto é importante a gente trazer esse assunto à tona. E dentro do ambiente profissional, de trabalho, né? A gente sabe que Caxias tem muitas indústrias, né? Com bastante números de funcionários, né? Acho que é muito importante se ventilar esse tipo de assunto. E eu acho que uma das coisas possíveis é, inclusive, se disponibilizar, né, profissionais para uma escuta, muitas vezes, né? Para se evitar que chegue a esse ponto. Porque a pessoa, quando pensa no suicídio, a gente tem que pensar que até chegar a esse ponto, o sofrimento já vem durante muito tempo. Não é um dia eu acordei e quero, né, tô pensando em me matar. Isso leva tempo. Isso é um processo de adoecimento que leva muitas vezes meses, né? E se tu consegue intervir isso no momento mais inicial, seja dentro da família ou seja no ambiente de trabalho, isso ajuda muito e profissionalmente falando, isso é um investimento, porque no momento que a pessoa adoece dessa forma, o tempo que ela precisa ficar afastada do trabalho aumenta muito, né? E às vezes a pessoa tem que se afastar, enfim, leva meses até conseguir retornar realmente ao trabalho, né? Então, investir em saúde mental, eu acho que é super necessário, assim, né, nos ambientes profissionais, ambientes de trabalho, né? E o que as empresas poderiam fazer? Eu acho que disponibilizar, por exemplo, acolhimento com profissionais que possam escutar, psicólogos principalmente, né? Palestras a respeito, né? Eu acho que isso seria muito interessante, assim, né? Falar de sintomas, falar de sinais, né? Que a gente possa pensar, como a gente estava falando, a questão do isolamento, a questão da insônia, não dormir bem, a questão do alcoolismo, que muitas vezes a pessoa vem adoecendo e utiliza o álcool como uma medicação, entre aspas, né? Para se aliviar muitas vezes da angústia. Então, falar dessas coisas que às vezes as pessoas não se dão conta de que já estão num processo de adoecimento, já estão doentes e elas não conseguem se dar conta, né? No momento que vem algum profissional, alguém que fale, que mostre que isso já é um processo que pode ser revertido, né? A pessoa começa a se dar conta daquilo também. Às vezes a pessoa está tão inserida num ambiente, às vezes até doente, relacionamentos tóxicos, né, maus tratos, enfim, que a gente observa por aí, que ela não consegue se dar conta daquilo. Precisa, às vezes, alguém de fora, seja numa palestra, né, nesses ambientes, acho que é muito importante para começar a possibilidade de se questionar, de se analisar, né, ela mesma, né, e poder, então, buscar uma ajuda, buscar uma possibilidade de mudança, né? E eu já ouvi falar, né, que as pessoas que elas vão cometer o suicídio, se elas vão realmente, né, tirar a própria vida, elas vão lá e fazem. Elas não ficam comentando sobre isso. Eu pensaria, Márcia, que isso, sim, acho que acontece, né? Mas eu diria que é a minoria das pessoas, né? A gente sabe que quem comete suicídio, na grande maioria das vezes, teve uma tentativa de suicídio pouco tempo atrás. Então, assim, geralmente não é na primeira vez, né? Então, essa tentativa de suicídio que a pessoa teve já era um sinal, já era um pedido de ajuda, muitas vezes sem se dar conta, né? E que, por questões da vida, não foi atendida, não teve ninguém que conseguiu dar um certo acolhimento, uma certa contenção para essas pessoas, né?
Mas eu acredito que a tentativa de suicídio, o próprio suicídio, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, vem por um desespero, né? Por uma sensação de desespero, né? Por uma falta de esperança de que aquilo que a pessoa sinta possa melhorar, né? E que é isso que talvez o Setembro Amarelo é muito importante por causa disso, para se trazer luz a essas doenças, essas patologias, que existe tratamento, que pode ser buscado ajuda, né? Numa forma de, seja através de um psicólogo, uma psicoterapia, a questão da medicação. São tratamentos que vão se complementando ao longo da escuta do paciente, ao longo do atendimento do paciente, que são muito importantes, né? Mas eu acredito que está mais ligado a momentos de desespero ou de falta de esperança de uma vida diferente, que muitas vezes levam a isso que tu comentou, né? Mas geralmente ela vai deixando sinais, né? Que a gente muitas vezes é negligenciado no geral. São muitas coisas que falharam, vamos dizer assim, até que a pessoa cometa algo nesse sentido, assim, né? E também ter a confiança no profissional que ela escolher para conversar sobre isso, né? Sem dúvida. E assim, sendo bem realista, tem muitos profissionais que têm muita dificuldade de lidar com isso, né? Porque na maioria das vezes a primeira porta de atendimento é num pronto-socorro, né? Numa unidade básica de saúde. A gente sabe que como é difícil chegar até um psiquiatra, infelizmente, no nosso país, é a minoria das pessoas que conseguem, seja via SUS, o plano de saúde, muito menos particular, né? Mas esses profissionais que também a gente entende como são, os serviços são cheios, né? Os atendimentos de pronto-socorro são lotados, né? Então, o paciente psiquiátrico, quando chega nesse primeiro momento, ele também sofre muito preconceito. E muitas vezes sofre uma violência, né? Porque se a pessoa chega lá numa fragilidade tal, de, né, tomar um monte de remédio, se machucar, né? Chegar lá e quem atende é um médico que está lá sobrecarregado, com muitos pacientes, né? A tendência é que esse profissional também tenha dificuldade de dar o atendimento, um acolhimento, um atendimento acolhedor. Então, muitas vezes esse paciente é ou negligenciado, né, ou às vezes humilhado, né? Isso é comum a gente ver assim, relatos de pacientes, né, que passaram por serviços de emergência. Claro que tem suas exceções, não é a regra, mas o paciente, via de regra, o paciente psiquiátrico, ele tem uma dificuldade de ser compreendido, melhor compreendido no atendimento médico geral, né? Então, quando chega até um profissional mais qualificado, mais especializado, não qualificado, né, é que ele realmente pode ter uma avaliação mais realista, inclusive dos riscos, né, de ele fazer algo contra a vida dele ou não, né? E quando um familiar ou um amigo, alguém está na tua frente e tu vai desabafar, né, com ele, o que tu sugere para essas pessoas falarem com essa pessoa que está precisando justamente de um acolhimento? Bom, eu diria que o principal, como a gente já comentou, é que tem tratamento, né? Eu acho que isso é importante da gente deixar, por mais falta de esperança que a pessoa esteja naquele momento, é sempre possível de se alterar o curso disso que a gente está comentando, né? Agora sim, eu diria para procurar um profissional, né? O quanto antes, se esses pensamentos estão muito fortes, né? Muitas vezes até com, né, o paciente às vezes já tem até planos, por exemplo, né? Tem que procurar um profissional, né? Seja um profissional psicólogo, de preferência um psiquiatra que consegue entrar com a medicação, né? E que a medicação, via de regra, ela é necessária nesses momentos, assim, quando o caso está muito grave, a medicação ela é importante, ela tem um papel muito importante, né? Claro que a longo prazo, a escuta, a psicoterapia, para a pessoa poder se entender melhor e poder mudar o ambiente onde ela tá inserida, né? E a gente tem um atendimento telefônico gratuito, que é o CVV, que eu acho que é bem importante, né, para quem está nos escutando, inclusive, né? Que é 24 horas, né? São pessoas que são treinadas para essa escuta, para tentar entender e orientar, né, quem está do outro lado da linha de uma melhor forma possível, 188, né, e que a gente pode, ele é disponível 24 horas, e eu acho que é uma ferramenta bem importante, que eu acho que já salvou muitas vidas, né, nesses momentos mais críticos.
Sim, que vai orientar, né, a pessoa, né? E às vezes, assim, né, Márcia, a pessoa só precisa ser escutada, né, para pelo menos evitar que aquilo aconteça naquele momento. Que consiga ser escutada, ser compreendida, isso basta muitas vezes. Claro que tem casos que realmente são muito difíceis, mas muitas vezes a pessoa só precisa realmente, como tu falou, desabafar, colocar para fora, que alguém escute, que se importe com aquilo e que não seja julgado, principalmente. Que a pessoa não está sozinha, né? Para não se sentir sozinha. Tá? E tu é um dos poucos profissionais que trabalha com um tratamento mais elaborado, avançado, né? Para quem está nesse nível de suicídio ou de depressão, né? Pode falar um pouquinho para nós? Claro, na verdade é um tratamento mais recente. A medicação é uma medicação que já era utilizada na anestesia, né? Que é a escetamina, mas como anestésico, né? Há pouco tempo atrás, ela começou a ser utilizada como tratamento para depressão refratária, que é quando a gente utiliza mais de 2 tipos de tratamento e o paciente não melhora, e a ideação suicida, né? Então são essas 2 principais indicações para esse tipo de tratamento. Esse tratamento, ele é um tratamento endovenoso, né? Feito em ambiente hospitalar e recentemente, em 2021, foi liberado pela Anvisa aqui no Brasil, em 2020, se eu não me engano, pelo FDA, né, nos Estados Unidos. Então, principalmente para essas 2 indicações, né? Então, em São Paulo esse tratamento já é mais tempo, aqui no Rio Grande do Sul ele é um pouco mais recente, em Porto Alegre principalmente, e aqui em Caxias agora fiz uma parceria com uma clínica aqui em Caxias do Sul, que tem uma equipe que me assessora lá, né? Então, o paciente, nesses casos, tanto de depressão refratária quanto de ideação suicida, a gente combina de paciente ir até a clínica e ele faz a infusão da escetamina lá na clínica, né, com acompanhamento com anestesiologista, né, e num ambiente, né, com monitoramento, enfim. Né, o tratamento leva em torno de 1 hora e meia, o paciente vai para casa. Né. E aí tem um protocolo, né, de uma frequência por um tempo e depois a gente vai reavaliando, a cada aplicação a gente vai reavaliando o paciente em relação tanto à questão da dose, efeitos colaterais. É um tratamento bastante promissor, né, no sentido de realmente tirar o paciente, na maioria das vezes, desse quadro mais melancólico, mais difícil e com um pensamento mais suicida. Ainda há muitos estudos a serem feitos, né, para a gente entender melhor a longo prazo como que isso funciona. Atualmente há outros estudos também com outros tipos de drogas psicodélicas bastante promissores também nessa área assim, de depressão. Né? Então a psiquiatria está tentando evoluir para um tipo de tratamento mais eficiente e principalmente mais rápido. Né? A gente sabe que as medicações psiquiátricas elas levam tempo e quadros mais agudos e mais graves nesse sentido, ou quadros mais graves nesse sentido, né, com risco, né, a gente precisa de uma certa urgência de resposta de tratamento. Então a escetamina, que já é liberada, né, pela Anvisa, outros tipos de estudos estão sendo feitos com drogas psicodélicas, enfim. Esperamos que logo a gente tenha mais um arsenal melhor para a gente poder tratar essas patologias assim, tão difíceis de tratamento até então e que levam sim a uma morbidade muito grande ainda, né? E que tem aumentado, infelizmente. Para que as pessoas conheçam, né, o teu trabalho e tenham mais informação com esses assuntos muito importantes e relevantes nos dias de hoje. Qual é a importância de você ter uma agência como a Abrange, né, para transmitir essas informações para os ouvintes e para quem quiser conhecer mais do teu trabalho e do nosso também? Não, inclusive queria parabenizar a Abrange por essa iniciativa de estar falando, né, do convite, enfim, da gente poder estar falando sobre isso, que a gente está falando de saúde mental, né? A gente vê como vamos dizer assim, idealizado, ou muitas vezes as pessoas, né, buscam uma imagem, né, um corpo perfeito, né, muitas vezes gastam muito dinheiro com procedimentos estéticos, enfim. E a parte da saúde mental, muitas vezes ela fica ou em segundo, ou em terceiro, ou às vezes as pessoas nem levam em consideração. E a gente vê, por outro lado, o adoecimento
grande das pessoas, né? O uso de medicação muitas vezes assim sem acompanhamento médico. Então a possibilidade da gente estar fazendo isso aqui, como que a gente está fazendo, ela é muito importante, né? A disseminação de saúde mental, né, de falar informações em relação à saúde mental, informação de qualidade, né? Isso é importantíssimo, né? E até pela questão da psicofobia, né? Da questão do preconceito, da gente combater o preconceito em relação à saúde mental. Então, isso que a gente está fazendo aqui, eu acho que é importantíssimo, né? Frente, não só por estar no setembro, né? Que é Setembro Amarelo, que eu acho que é uma campanha que veio e eu acho importantíssimo, porque antes nem se falava a respeito dessas questões, né? Mas não só em setembro, né? Da gente pensar que isso é no ano inteiro, né? Essas coisas acontecem no ano inteiro, né? E que mensagem tu deixaria, então, para quem está nos ouvindo? Para ficar ligado nessa parte, principalmente agora no Setembro Amarelo? Não, acho que a principal coisa que a gente tem que pensar é que esse tipo de sofrimento é uma doença, né? São doenças, no caso, que levam a esse tipo de sofrimento e que cada vez mais a gente tem que entender isso como uma doença, como qualquer outro tipo de doença, né? Isso não é frescura, isso não é porque é falta de vontade, né? Ou falta de... as pessoas não se ajudam, né? Como muitas vezes a gente escuta, assim, né? É porque é uma doença realmente, há um distúrbio químico, né? Orgânico que a gente diz e que tem tratamento para isso, né? Então, assim, a primeira coisa, acho que é importante a gente deixar claro isso, né? Que é uma doença que ainda há muito preconceito, né? As doenças psiquiátricas são doenças com muito preconceito, mas que buscar ajuda há, sim, como a gente tratar isso, né? Evidentemente, depende de cada caso e o tempo de recuperação, mas existe tratamento e que a pessoa precisa, sim, buscar ajuda. E para os familiares ficar atento, né? E evitar esse tipo de comentário, né? Como se a pessoa não quisesse se ajudar, ou muitas vezes a gente escuta muita coisa, né? Mas é falta de religião, falta de Deus, essas coisas assim, né, que a gente escuta ao longo do... Coisa de louco, né? Que é coisa de louco, né? Então, e se chega a ter um ato de tentativa de suicídio, não é porque a pessoa quer chamar atenção, né? Alguém que chega a esse ponto é porque ela está em sofrimento extremo. Mesmo que seja, vamos dizer assim, por se sentir sozinha, ou, enfim. Às vezes a gente fica muito nisso, assim, fez para chamar atenção. Mas muitas vezes um erro de cálculo, né, pode levar, num momento de desespero, né, pode levar a uma situação irreversível, né, seja ou a própria morte ou algum tipo de problema que seja muito difícil de contornar posteriormente, né. Então tá, muito obrigada, Dr. Yuri. Eu que agradeço e fico à disposição. E assim encerramos mais um episódio do canal Comunica Abrange. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!